todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Divicella Cast. Se você está começando a nos assistir agora, essa é uma iniciativa do escritório Divicella para trazer tanto assuntos técnicos na parte empresarial e tributária, quanto assuntos de gestão e empreendedorismo. Nesses nossos 25 anos de história, muitas foram as oportunidades que nós tivemos de conhecer a história dos nossos clientes, empresas e empresários. Histórias essas que são inspiradoras e que nós vamos ter a chance de escutar duas delas aqui hoje. Mas antes de mostrar os nossos convidados, eu queria apresentar aqui quem está me acompanhando no episódio de hoje, que é o sócio fundador do escritório, Gilberto Cella Filho, que é uma das pessoas que sempre prezou muito pelo foco no cliente, por criar relações sólidas e de confiança. Olá a todos, estou muito feliz de participar dessa conversa com nossos amigos e clientes que agora a Amanda vai apresentar. Primeiro eu vou me apresentar, eu vou ser a host no dia de hoje. Eu sou Amanda Borges, sou gestora no escritório de Divicella, advogada e também especialista em direito tributário. E vou ter o prazer hoje de receber os nossos convidados que toparam participar desse projeto com a gente. Primeiramente, gostaria de apresentar o Paulo Eli, que é CEO da Fundimisa, uma das maiores fundições do Brasil e a maior fundição do Rio Grande do Sul. E ao seu lado, seu filho, o Nicolas Eli, que é diretor da Elite Metalúrgica. Sejam muito bem-vindos, muito obrigado por toparem participar desse projeto com a gente. Com certeza, dessa história, a gente vai trazer muitos insights de tradição, inovação e, principalmente, cuidado com as pessoas, que eu sei que vocês têm de sobra. Então, queria começar pelo Paulo Eli, querendo saber um pouquinho mais da tua trajetória profissional até a decisão de empreender. Poderia começar a nos contar um pouquinho da tua história, Paulo? Tudo começa com um propósito. O meu primeiro propósito foi conseguir ter dinheiro para morar sozinho. Então, eu lembro que eu queria comprar um apartamento de quarto e sala na rua Chile, aqui perto da Barão do Amazonas, e eu não consegui o dinheiro nem para a entrada. Então, eu acho que um início difícil acaba criando as condições de motivação para tu batalhar por cada avanço que tu tem. Então, eu estudei aqui na PUC de 79 a 84. O início do básico foi bem difícil, a adaptação com liberdade, sem cobrança. Então eu demorei mais tempo no básico do que no profissional. No profissional eu fiz bem mais rápido, me formei. Já no início eu procurei fazer estágio. Num primeiro momento eu fiz um desafio muito grande de trabalhar, além de trabalhar, fazia 2 cursos. Então eu fazia URGS e PUC. Demorou um dia só, tá? Que não tinha como compor com a logística. Trabalhei por 16 anos na Dana em diversas funções. Tá? Depois da Dana, eu fui convidado por um salário bem maior para ir trabalhar na Maxion. Na Maxion, eu não consegui entender a cultura. Eu fui sincero demais, então e às vezes quem fala a verdade paga a conta. De lá, eu fiquei, pela primeira vez na vida, desempregado. Tá? Como é que foi essa experiência, Paulo? De ficar depois de tanto tempo, né, trabalhando. Foi difícil. Eu agradeço a Jaque, porque a Jaque foi muito compreensiva, apesar dela ter uma situação familiar, financeira favorável. Até o supermercado a gente regulou nessa época. A Jaque é tua esposa, correto? A Jaque é minha esposa. Tá? O Nicolas já era nascido, estava o Roberto para nascer. Tá? Eu fui demitido em novembro e o Roberto nasceu em fevereiro. Tá? Então foi uma situação difícil para mim. Quanto tempo, Paulo, que você ficou desempregado? Eu fiquei desempregado até depois do Carnaval, que é quando começa o ano. Fui contratado na quarta-feira de cinzas, vamos dizer assim. Deu para curtir o Carnaval? Não tanto assim. Tá? Então, eu passei na Maxion, passei na Medabil e passei na COC Metalúrgica. Tá? Foi a primeira vez que eu tive que lidar com uma greve. Então, eu na minha primeira, segunda semana de trabalho, e o pessoal dizendo, sem salário, não se trabalha. Então, eu tive que conduzir essa crise sem ter relacionamento com o time, porque eu recém tinha entrado. Um grande desafio. Não se confia em quem não se conhece. Como é que eu ia pedir confiança para um time que ainda não me conhecia? Então, foram experiências muito boas. Tá? Mas como eu vi que nesse meio
executivo, de empregado, meu estilo sincero não estava dando muito certo, eu conversei com a Jaque e disse: Jaque, eu não funciono bem assim, tá? E nós tínhamos uma videolocadora que dava muito dinheiro. Então, o pai dela tinha investido numa videolocadora que dava muito prejuízo. Ele me chamou para dar uma olhada. Nós reestruturamos o negócio começou a dar lucro, e eu vi que com a minha capacidade de gestão, com a minha dedicação, eu conseguia tocar um negócio e ganhar um dinheiro bem interessante. Aí, isso entre 2001 e 2002, né? A vídeo foi até um pouco antes disso. Tá? Na época áurea dos vídeos, né? Que tinha fila para alocar filme. Exato. Não, eu lembro que isso começou, por exemplo, eu casei em 94, ou seja, já tinha videolocadora em 94. Então, nós tínhamos uma videolocadora num bairro médio nobre de Porto Alegre, na Dom Pedro. Nós fomos para o Menino Deus e lá, vamos dizer assim, eu aluguei o espaço, construímos a loja, porque não tinha loja, era dentro de um posto de gasolina, e foi um negócio muito bom. Depois nós fomos para mais 2 postos de gasolina. E esse negócio dava muito dinheiro, mas muito dinheiro mesmo. Não, era muito. Experiência como empresário, foi a primeira experiência como empresário, né? Era muito mais dinheiro do que eu ganhava como sendo, vamos dizer assim, um gerente corporativo de compras que cuidava de suprimentos para a América Latina, de uma grande empresa. Quer dizer, então, e a videolocadora permaneceu assim por a muito tempo? Quando como é que foi? ela Vocês chegaram permaneceu, a pegar a questão de não, de ela parar permaneceu com os vídeos, até assim, vamos dizer assim, eu decidi que na COC não ia dar certo, porque eu pedia para o sócio colocar dinheiro. A operação ela dava lucro no operacional, mas não conseguia pagar o prejuízo anterior à minha gestão. Então, eu não conseguia pagar a conta dos outros. E esse prejuízo só aumentava. Eu digo: olha, botem dinheiro, o sócio não colocou. Eu digo: bom, então eu saio. E aí eu comecei a procurar negócios. Tá? Aconteceu uma coisa bem interessante para mim, que ouvindo palestras sobre aplicação financeira, um economista renomado disse: a bolsa está barata. E eu fui lá e comprei ações da Embraer, porque eu, como engenheiro, tinha visitado a Embraer. Meu pai tinha se formado no ITA, se formou ali do lado da Embraer, então era uma empresa muito tecnológica. Eu digo: vou comprar ações da Embraer. Tá? E a Embraer, na época, acho que caiu de 16 para 8. Eu digo: bom, qual é o preço, por exemplo, de uma coisa que está metade do barato? Metade do barato é muito barato. E eu sei que o Osama Bin Laden multiplicou tudo que eu tinha ganho na vida. A minha demissão na Dana, que eu fui bem remunerado, e agradeço muito, tá? Eu fui bem remunerado na minha demissão. A minha demissão na Maxion, que eu também fui muito bem remunerado. Eles entenderam que me tiraram de uma empresa que eu estava há 16 anos. Eu peguei tudo aquilo que eu tinha ganho na vida, mais essas 2 rescisões, e fiz um all-in na Embraer. Tá? 2001, metade de 2001. No 9 de setembro. Tá? Ali você já estava mostrando que era bom empreendedor, né? Pegou e aplicou o dinheiro tudo em eu sabia do risco, mas eu digo: eu nasci pobre, posso morrer pobre, tá? Vale a pena o risco. Vale a pena o risco. E o Osama Bin Laden multiplicou esse meu patrimônio por 3. Com esses, vamos dizer assim, se ele tinha multiplicado 20 anos de trabalho em 60, eu tinha 60 de trabalho. Eu comecei a procurar empresas. Que valeria a pena investir. O meu objetivo era esse, mas normalmente quando o empresário quer vender uma empresa é porque ela já não tem mais valor. Tá? Até que apareceu uma oportunidade de comprar a Fundimisa, e o corretor, a pessoa que estava me vendendo, disse: tu não tem bala para fazer sozinho, tu vai ter que arranjar um sócio, e eu sei quem é teu sócio, porque ele sabia que o meu sogro era o Heitor Miller. Só que quando o Heitor vendeu a Frangosul, ele me procurou e disse: Paulo, já ganhamos dinheiro para a minha geração e para a tua, vamos trabalhar para os netos. E como eu tinha casado com separação total de bens com a Jaque, eu não queria juntar sentimento com dinheiro, eu digo: entrou por uma orelha, saiu pela outra. Eu não considerei. Isso foi em 96. Em 99, não, foi em 99.
Eu casei em 96 e ele me fez essa proposta em 99, 3 anos depois de casado. Tá, em 2003 eu digo, agora chegou a oportunidade talvez de eu aceitar esse dinheiro emprestado dele. Acabou o dinheiro não sendo emprestado, ele acabou entrando de sócio na empresa. Tá? E no primeiro ano, eu lembro como se fosse hoje, dia 19 de dezembro de 2003, nós fomos a Santo Ângelo e a empresa era nossa. E o outro concorrente tinha a preferência até o dia 20. Eu digo, qual é o cara que não fecha um negócio desses, ou vai fechar no último minuto. No último minuto. Não se fecha num sábado 20 de dezembro. Fui passar o final de semana em Gramado, sendo empresário, né? Sou dono de empresa. E essa vontade, desculpa te interromper, Paulo, mas essa vontade de empreender surgiu da onde, assim, depois que tu já tinha, né, uma carreira bem consolidada, né, dentro das empresas, de onde é que surgiu essa vontade de empreender? Talvez seja do insucesso de crescer numa estrutura corporativa. Numa estrutura corporativa, a minha visão é que tu não pode fazer o certo. Tu tem que fazer o que os outros querem ouvir. Tu tem que fazer o que o teu chefe pede. Não depende só de você, na verdade. Não depende dos outros também. Tá? E eu vi que, vamos dizer assim, na experiência da Vídeo, a Vídeo caiu no meu colo. Ou seja, era um negócio ruim que me disseram, vai lá e conserta, vai lá e olha. E eu consegui consertar e virar. Então, eu vi que era possível ganhar dinheiro. Tá? E que a minha capacidade de análise de custos, de gestão de negócio, era uma coisa que, mesmo no negócio pequenininho, que era uma videolocadora, podia, com folga, me satisfazer financeiramente. E aí tem uma coisa também, Paulo, que eu acho que é importante, e a gente já conversou sobre isso, que, na verdade, todo o tempo que você trilhou desde o início te deu a musculatura para efetivamente dizer assim, poxa, agora eu vi através até de uma locadora que eu sou capaz de fazer um negócio ruim se transformar num negócio bom, e eu, vamos dizer assim, eu estou olhando e vejo que eu sou capaz de buscar o meu próprio negócio, porque também a gente tem que ter um momento da vida onde a gente está preparado para isso, né? E às vezes a pessoa diz, perdi tempo trabalhando em empresa. Não, na verdade a gente não perdeu tempo, a gente ganha tempo porque a gente está sempre aprimorando, aprendendo, e aquilo ali em algum momento a gente vai utilizar, talvez no momento subsequente que eu vou tomar as decisões. A gente toma as decisões em cima daquilo que a gente construiu em termos de aprendizado, né? E você teve um aprendizado muito sólido nas empresas que passou, né? Sim, e algumas experiências a gente tem que daqui a pouco abrir mão. Eu lembro que quando eu estava na Medabio eu tive que ir para o interior. E a Jaque, junto com meus 2 filhos, foi para o interior. Então, nós mantínhamos a videolocadora em Porto Alegre, ela vinha na sexta-feira mais cedo para cuidar, a gente cuidava à distância. Tá? E durou um ano essa experiência. Ele disse, olha, a Jaque me disse, eu não aguento mais o interior. Voltou para Porto Alegre. Quando foi para comprar um negócio novo, era no interior, eu olhei o balanço, tá? O que a gente podia ganhar de dinheiro, e mostrei para a Jaque. Jaque, tá? A previsão, planejamento, business plan do negócio é esse, só que tem que ir para o interior. Tu quer para o interior? E ela me disse, bom, se for para ficar rica, eu vou. Boa. O Nicolas tinha quantos anos nessa época? Mais ou menos? 8 anos, eu acho. 8 para 9 anos. Tu lembra dessa época, Nicolas? Eu lembro um pouco das dificuldades. Eu lembro que ir para o interior, nessa época de 2000 até 2004, até o projeto da Fundimisa se consolidar e a gente ir para Santo Ângelo, teve essas tentativas em outras empresas. Mas eu escuto mais histórias do que lembranças. Entendi. E, inclusive, na Fundimisa, né, não foi de primeira que vocês conseguiram... Isso que você estava comentando. Você passou um final de semana como 2003, empresário. Tá aí daí na o que aconteceu. segunda-feira, o corretor lá... O vice-presidente da John Deere me liga e diz, o outro assumiu, exerceu o dinheiro de preferência. O chão desabou, né? Tá? Porque eu não tinha mais emprego, eu não tinha mais empresa, e eu não podia nem pedir emprego porque eu já tinha decidido ser empresário. Como é que eu vou bater numa empresa assim, eu quero ser teu gerente, teu diretor, se eu já tinha pulado a cerca para o outro lado, né? Então, eu procurei outros negócios, não achei nenhum, até que em abril um amigo meu foi num churrasco com esse outro concorrente, e o cara abriu o jogo dizendo que
tinha vencido, mas não tinha vencido. Tá? E aí eu descobri que ele tinha, vamos dizer assim, naquele momento, exercido o direito de preferência, mas não tinham fechado o negócio. E aí eu voltei à carga. Tá? Voltei a marcar a reunião com Isso foi 3 meses depois. Foi uns 4 meses 4 depois. meses depois. Tá? Tu achou que aquilo realmente valia a pena? É que eu Aquela procurei tentativa, outros, assim. eu procurei outros em que o meu dinheiro fizesse a diferença, a minha capacidade de gestão fizesse a diferença e o dono do negócio quisesse vender algo saudável e tivesse perdido o interesse. Então, os 3 pontos que eu estava procurando era isso: um negócio saudável que por algum motivo o dono não quisesse mais, que a minha capacidade de gestão mudasse o negócio. Tá? E que o meu dinheiro fizesse a diferença. Cumpria todos os requisitos. Tá? Não, eram os 3 requisitos, cumprir os 3 requisitos. E estava dentro também do teu conhecimento passado, porque era no mesmo segmento também, tinha um pouco de similaridade, né? Aí eu lembro que eu mandei um intermediário conversar com esse opositor, vamos fazer uma parceria nós dois. Ele não aceitou. Eu mandei outro, ele não aceitou. Eu mandei outro, ele não aceitou. Ou seja, ele realmente não queria fazer parceria comigo. Tá? Porque eu queria tentar evitar de misturar dinheiro de família com dinheiro com família. Na verdade, você estava buscando ele para ser teu sócio, para não ter que buscar um outro não ter caminho. Que buscar o meu sogro. Tá? Acabou que em novembro a gente assumiu. De lá para cá, nós assumimos com um contrato assim absurdo. Outro aprendizado interessante. Custo mais lucro. Como eles queriam vender, tá? Eles venderam a empresa e todo o custo que eu apresentasse, eles me davam 23% de lucro mais impostos. Isso é uma rentabilidade que não existe. Sim. Mas na hora aceitou por um contrato de fornecimento por 8 anos. Tá? Então, foi um contrato muito favorável porque eles realmente queriam pular fora do negócio, que era um dos requisitos que eu tinha, ou seja, o cara tem um negócio bom que quisesse pular fora. Tá? Então, sim, na verdade, porque a empresa que você estava adquirindo era fornecedora da empresa deles, da empresa sim. que eles continuaram. Então, eles te ofereceram para justamente garantir a continuidade do fornecimento que eles tinham. Então, foi bom para eles e foi bom para você. Exato. E depois que o negócio deu certo, tá? Nós crescemos muito seguindo políticas governamentais. Então, quando teve o PSI, que era um financiamento muito barato, nós pegamos dinheiro e aumentamos a fábrica. Tá? Nós sempre pensamos, eu sempre soube que o resultado vem através das pessoas. Tá? E às vezes me perguntam, ou seja, como é que faz? Ou seja, então, nós perguntamos o sonho de cada pessoa e a gente procura atender o sonho de cada pessoa. Então, à medida que o tempo foi passando, o meu propósito mudou, o aspecto de estabilidade financeira estava estabelecido e aí veio a necessidade de ter sucessão com o Nicolas. Tá certo. E aí que entra o a Nicolas na história. Exatamente, a história do Nicolas. Nicolas, tu também seguiu o caminho do teu pai na engenharia, mas dessa vez, né, diferente do teu pai que foi engenharia mecânica, tu foi para engenharia de produção, correto? Sim. Como é que foi essa decisão, assim, de certa forma, trilhar o caminho também que o teu pai passou e decidir depois pelo empreender, né? Decidir empreender. Como é que foi a tua trajetória nisso? Acho que a primeira palavra é admiração. Então, quando tu está escolhendo a carreira, tu busca exemplos que tu gostaria de se tornar. Então, eu via dentro da minha família, dentro de casa, no meu pai, uma admiração muito grande pela carreira que ele tinha construído e habilidade. Eu tinha uma habilidade mais técnica, talvez por genética ou por aprendizado, algo inerente à minha pessoa. Eu sou mais técnico, eu sou mais dos números. E aí eu fui para engenharia, sem dúvida nenhuma, foi uma das melhores escolhas que eu fiz, tomei a decisão cedo. Entrei aqui na PUC, a gente está gravando o podcast aqui, eu entrei em 2014 na PUC, fiz o curso. E logo no começo da faculdade, o meu pai me puxou para o lado e disse assim, legal, tu escolheu, tu está estudando, mas eu vejo que a experiência profissional vai te ensinar muito mais do que só a faculdade. Tu está fazendo uma faculdade boa, eu estou do teu lado, mas tu precisa ter essa experiência profissional. Prática.
E ele conseguiu, logo no primeiro semestre, que eu fizesse um estágio numa empresa multinacional aqui de Porto Alegre, a GKN, que no passado ele já tinha trabalhado. No grupo, já tinha trabalhado lá. E ele tinha conhecidos e era bem reconhecido pelas pessoas que estavam lá. Ele tinha deixado esse networking lá, essa boa marca na empresa, e ele conseguiu com uma ligação que eu pegasse o estágio cedo, talvez mais cedo do que a empresa gostaria. Um guri com 18 anos iniciando um estágio. E eu fiz o meu estágio lá 2 anos, fenomenais, uma empresa que me ensinou muito. Depois fui contratado, fiquei mais 2 anos até a minha formatura. Teve que abrir mão de algumas viagens de família porque estava trabalhando. E foi bom, as palavras dele reverberaram e estavam certas. Eu aprendi muito mais trabalhando, sendo cobrado no trabalho, do que só na faculdade. Isso multiplicou a minha vontade de aprender e de dar resultado. E aí, quando eu me formei, em 2018, final de 2017, 2018, eu tive que encarar a decisão. Vou trabalhar junto com a família, vou trabalhar na empresa da família, que eu tinha um amor, que eu visitava sempre, que o meu pai falava super bem, que minha mãe tinha trabalhado. Durante muito tempo, meu pai e minha mãe trabalharam juntos na Fundimisa. E eu tive que encarar essa decisão. Ok, fico onde eu estou, que é um emprego legal, mas é um emprego, eu sou um funcionário aqui. Sim. Ou eu vou trabalhar junto com a família e vou ser dono do negócio também. E eu vejo que hoje, olhando 7 anos para trás, eu também tomei a decisão certa. Às vezes a gente encara situações, decisões difíceis e imagina... Pergunta. E eu vejo que... Desculpe, tem o custo de uma coisa é morar em Porto Alegre, num centro grande, com a namorada. A outra coisa é ter que viajar toda semana, 430 quilômetros, Exatamente. muitas vezes de ônibus, pelo lado profissional. É um jovem, né, fazendo escolhas que são escolhas que pesam, escolhas né? Quando a gente é jovem, também, né? a gente quer estar com os amigos, quer aproveitar, né, numa cidade maior, que tem mais coisas para fazer, mas daí tu teve essa decisão de ir trabalhar na empresa familiar, em um lugar que, né, talvez não tenha tantas coisas para fazer quando a gente é jovem. E como é que foi essa transição, né, de sair de uma multinacional e entrar numa empresa familiar, trabalhar diretamente com a tua família? Como é que foi essa experiência para ti, assim? Teve um choque, assim, de, meu Deus, estou trabalhando com meus pais, como é que é isso? Teve um choque, sim. Então, quando tu trabalha numa empresa grande, no caso onde eu trabalhei, é muito departamentalizado. Então, tu responde para o teu chefe, tu tem aquele quadrado, aquela área de influência. Quando tu troca, no meu caso, para uma empresa de família, tu tem acesso a muito mais coisas, porque tu vai ser sócio, aquilo ali é teu patrimônio. Então, tu consegue acessar contabilidade, tu consegue acessar jurídico, tu consegue acessar processo, tu consegue ver mais. E eu tinha um conhecimento técnico, eu conhecia a forjaria, conhecia um pouco de usinagem. E quando eu fui para a Fundimisa, eu tive que conhecer outro processo industrial. Eu tive que ter humildade de aprender com os diretores que estavam lá e estavam desenvolvidos. Mesmo que, ele é o filho do dono, ele vai ser dono logo, entendeu? Então, mas o peso é maior também, né? A responsabilidade é maior, a responsabilidade é maior. Mas tu tem que ter a cabeça no lugar para aprender. Então, eu entro, uma das coisas que eu pratiquei bastante no começo eu estou aqui para aprender, eu tomei essa decisão, então eu vou mergulhar nisso. E a troca foi muito boa. Eu tive acesso a muito mais da empresa, muito mais áreas. Sim. Antes eu estava focado em processo, em melhoria contínua, tive acesso a mais áreas. Pude dar mais meus comentários. E uma coisa, às vezes a gente faz relatório, empresa grande fica fazendo relatório, tem que cumprir orçamento, budget, a gente fica travado naquelas práticas e numa empresa familiar tu pode evoluir, tu pode se adaptar. Mais rápido, né? É mais rápido a tomada de decisões, decisão, é uma coisa mais pessoal, é uma coisa mais humana. Então, as ferramentas de gestão que eu conhecia, várias já existiam na Fundimisa, que são ferramentas de gestão clássicas, mas muito da cultura da Fundimisa, por ser uma empresa familiar e por ter sido construída pelo Paulo Eli, pela forma dele de trabalhar, tem o DNA dele. Então, ele comentou antes aqui de a gente não confia em quem a gente não conhece. Sim. E uma das boas práticas que a gente tem, que nunca sonhava em ter na empresa que eu trabalhava antes, é a conversa com a direção. Todos os meses a gente junta os aniversariantes do mês, hoje a gente está no mês de março, junta todos os aniversariantes do mês de março numa sala lá da Fundimisa, que dá 100, 120 pessoas, hoje a gente está com
1.000 funcionários. Tem meses que é um pouco mais, meses que é um pouco menos, mas a gente junta 3 turmas de 50 pessoas e faz uma conversa com a direção, onde ele fala o que ele está pensando, estratégia de empresa para 50 pessoas. E essas pessoas falam. Então, ao longo do ano, a gente conhece, a gente tem uma conversa cara a cara com todos os funcionários de uma empresa de 1.000 funcionários. Então, é esse tipo de prática de gestão do que ele aprendeu das outras empresas, que ele pratica na Fundimiza e ele colocou na cultura, foi um brilho nos olhos para mim. Eu falei, pô, que legal tocar uma empresa, gerenciar, liderar uma empresa dessa forma. Isso é muito bacana, e saber que aquilo é da tua família, foi criado, né? Muito daquilo foi criado pela tua família. Então tem total o dedo de vocês, a mão inteira de vocês, né? E na verdade, você foi para a Fundimiza no primeiro momento e depois, na verdade, você foi cuidar de um investimento da família também, que foi uma outra empresa. Quanto tempo você ficou na Fundimiza e como é que foi essa transição para outra empresa? Como é que foi? Já era um sonho do Paulo Eli. O nome Fundimiza já era antes, era Fundições das Missões S.A. Então, o nome CNPJ Fundimiza já existia antes da SLC existir. E já era um desejo do Paulo Eli crescer o negócio. Só que a situação societária que a gente estava ali em 2019 nos limitava a novos investimentos. E foi 3 anos depois. Então, eu cheguei na Fundimiza em 2018 e em 2020, final de 2020, a gente tomou a decisão de fazer a Elite, ao longo de 2020, por uma necessidade de crescer os processos produtivos, né, e desenvolver a terceira geração. Então, o pai me chamou para o lado e falou assim, olha, a gente precisa investir em usinagem, que é o processo principal da Elite. E nós vamos abrir uma nova empresa e tu vai ser meu sócio. A gente tem uma condição societária hoje aqui na Fundimiza, eu quero que tu seja meu sócio numa nova empresa, eu quero que tu pague pelo teu trabalho e tu mereça essa participação que eu tô te dando nesse primeiro momento. Exatamente. E aí nós tomamos a decisão de fazer um investimento. E um dos desafios assim de ser empresário, de ser dono de empresa, é tomar a decisão, né? Ter a coragem de tomar a decisão, que o Paulo ele me ajuda sempre a ter essa coragem, porque a gente está tomando a decisão junto, a gente está assumindo o risco junto. E 2, ter o capital financeiro. Porque o tipo de negócio que nós estamos, a indústria, ela é muito... necessita investimento. Eu preciso ter máquina para fornecer bens de capital. Não é tanto um serviço, não é tanto algo que tu consiga fazer sem os equipamentos. Então, ele disse assim, olha, eu estou contigo, a gente tem essa oportunidade, nós vamos fazer uma nova empresa focada em usinagem. E aí, nós estávamos pensando nos nomes. E ele falou assim, olha, eu tenho um sonho de fazer uma empresa com o meu sobrenome, assim como as referências que ele tinha. E a gente conversou junto e falou, pô, vamos colocar Eli Tecnologia. Por isso que surgiu o Elite, né, com Y, e o nome no CNPJ é Elite Metalúrgica. E aproveitando, né, isso que tu trouxe, como é que é a troca de vocês, assim, de experiências, de gestão? Como é que é a troca entre vocês, né, em família, no almoço de domingo? Como é que isso funciona para vocês? Teve uma época que a gente combinou de separar a família de negócio. Mas é difícil, ou seja, quando tu gosta de alguma coisa, se tu gosta de futebol, tu vai falar de futebol até na missa. Exatamente. Né? E uma vez eu ouvi um podcast do pessoal da Gerdau e eu sempre tive eles como exemplos. Tá? Eu cheguei a negociar algumas vezes com o Jorge Gerdau. O crescimento que eles tiveram foi muito grande. E no podcast eles disseram, nós podemos divergir, nós podemos pensar diferente, nós podemos brigar, mas nós não podemos romper. Exato. Tá? Então, nós fizemos um acordo que nós vamos poder discutir, nós vamos poder divergir, mas nós não vamos romper. Então, e quando estiver perto do rompimento, tá? Nós vamos parar de discutir, nós vamos parar de brigar e vamos voltar a conversar num outro momento. Então, como as experiências são diferentes, às vezes os pensamentos são diferentes. Às vezes a avaliação de pessoas, ele tem uma avaliação, eu tenho outra. Tá? Então, tem que ter compreensão. Mas o ponto básico para mim é esse. Para mim está claro que de nada adianta fazer uma empresa desse tamanho, pensar no sonho das pessoas, melhorar a qualidade de vida de muita gente e esse negócio sumir. Quando, por exemplo, uma empresa como Transbrasil sumiu.
certo? A Varig sumiu, a Cruzeiro sumiu, e aqui mais na nossa região a Ferramentas Gerais sumiu. Então, acho que a Voluntários da Pátria quase trocou de nome para Ferramentas Gerais, porque era só prédio da Ferramentas Gerais lá. E o Walter, por não ter conseguido ter um sucessor, teve que, no auge da empresa, vender a empresa. E a empresa acabou terminando. Ou seja, então, para mim continua sendo muito importante a sucessão. Então, na sucessão tem que ter paciência, tem que esperar que a maturidade venha. E eu já digo que já há um bom tempo o Nicolas é melhor do que eu há muito tempo. Eu lembro uma vez que eu estava eu gostava de andar de lancha, de esquiar. Eu estava na Marina da Tele ali, e um amigo meu chegou e disse assim: Paulo, esse guri não parece teu filho. Eu disse: por quê? Não, ele é muito simpático. Que bom. Os filhos, às vezes, são as versões melhoradas dos pais, né? A gente traz muito dos pais, mas a gente tenta aprimorar isso. Não, então, ou seja, desde aquela época, eu digo, o que eu mais quero é que o meu filho seja melhor do que eu. Então, eu sempre fui muito tímido, muito pouco expansivo, e o Nicolas, desde muito pequeno, ele é muito melhor do que eu nisso, tá? Então, eu tenho muito orgulho dele, tá? E tenho tranquilidade que ele vai dar seguimento nos negócios. Eu só para fazer um comentário, um depoimento pessoal, porque eu, além de ser amigo dessa dupla, eu sou prestador de serviço, né? E eu participo de várias reuniões com eles, inclusive às vezes com terceiros, né? E o que eu enxergo, e eu fico extremamente feliz, eu vejo que o Paulo, ele tem uma administração com mão de ferro, mas por outro lado ele tem um respeito muito grande por dar o espaço para o Nicolas. O Nicolas, ele tem uma voz ativa. O Paulo comentou que às vezes eles divergem, o que é natural, mas ele mesmo divergindo, ele respeita as opiniões do Nicolas. E eu posso realmente afirmar que, acompanhando o Nicolas em algumas reuniões onde ele tem a oportunidade de expor o conhecimento técnico dele, eu realmente fico impressionado com a capacidade que os jovens hoje, eu posso falar também dentro do escritório, através da Amanda, eu vejo com o meu filho Guilherme, que trabalha hoje numa empresa de auditoria. Eu sinto que eu e o Paulo, a gente vai deixando um legado, porque o Nicolas, eu vejo que quando ele explica as coisas, ele tem um profundo conhecimento. E esse profundo conhecimento, eu acho que ele parte, em primeiro lugar, da admiração pelo pai, né, admiração pelo negócio, e acho que a responsabilidade também de saber que ele vai ter que dar seguimento numa coisa grande, não é uma coisa pequena, que tem muita responsabilidade, mas que você está tendo muita seriedade para colher todos os frutos que o aprendizado desse rapaz aqui te passa, né? Então, acho que o Nicolas, ele tem um mérito muito grande pelo trabalho que ele está fazendo dentro do grupo, né? Uma coisa muito obrigado, Tiago. Não, mas é verdade, é verdade, é verdade. Uma parte que eu queria dar aqui, talvez, confirmando isso, para realizar o sonho dos funcionários, que se a gente for perguntar aqui nessas reuniões, a gente pergunta qual é teu sonho. Então, as pessoas querem o futuro dos filhos, a educação dos filhos, trocar de carro e casa própria. E na casa própria a gente fez já 2 condomínios para atender essa demanda dos funcionários, para eles poderem morar próximo da fábrica. Tem o projeto Lar dos Sonhos, né? É o Lar dos Sonhos. E aí, nesse Lar dos Sonhos, ou seja, num determinado momento estava difícil de vender, a gente viu que... E eu cheguei e disse: Nicolas, vamos vender tudo para um terceiro. E o Nicolas me disse: não, o projeto do condomínio não é financeiro. O projeto do condomínio é para os funcionários. É social. Vamos dar mais um tempo e vamos continuar com esse objetivo. Paulo, então, até vocês têm muito cuidado, né? Uma das coisas que vocês mais têm é uma cultura organizacional muito boa e muito cuidado com as pessoas, né, que trabalham com vocês. Esse projeto Lar dos Sonhos, tu conseguiria me explicar um pouco de como ele surgiu? Qual foi a ideia? De onde surgiu essa vontade?
eu não sei se foi Adam Smith, mas um economista desses disse que é do egoísmo do capitalismo que vem a bondade e a grandeza do capitalismo. Então, se a gente depende de pessoas para ter um negócio, tu tem que tratar bem essas pessoas. E como é que se trata bem? Atendendo às expectativas. Satisfação é igual a desempenho menos expectativa. Então, o que é expectativa? Sonho. E a gente pergunta e registra no sistema de informações que a gente tem qual é o sonho de cada pessoa. E a gente sabe que as pessoas querem casa própria. Tá? Então, foi para que a empresa tenha sucesso, que ela depende das pessoas, nós resolvemos resolver esse sonho das pessoas. Eu lembro que no primeiro condomínio, a gente vendeu em 23 parcelas de R$100 os terrenos. Isso, tá? A Fundimisa era de outro tamanho, isso foi 2012. Foi entre 2012 e 2013, correto? Acho que foi um pouco antes que isso, talvez. 2011. Então, a Fundimisa estava com, naquela época, 500 funcionários, entre 400 e 500 funcionários, e a gente foram feitos 94 terrenos. Foi comprada uma área. Então, o que é o Lar dos Sonhos? Sim, 20% dos funcionários. 20% tinha terreno para 20% dos funcionários. Exatamente. Então, a Fundimisa era outro tamanho, outra economia, estava com 500 funcionários, ele por volta de 2011. E o que o Paulo Elie fez? Ideia da cabeça dele não foi da tua cabeça, não saiu de outro lugar. E gente para executar, tem que ter gente para executar. A ideia é o começo, depois a execução. Então, na época, foi comprada uma área próxima da Fundimisa, uma área de 5 hectares, que era campo, então era uma área barata, e foi feita uma PPP, parceria público-privada, onde, negociado pelo Paulo Elie, claro, a prefeitura entrou com o arruamento, a RGE com a rede elétrica e a Corsã com a água. E dessa forma foi possível vender terrenos no modelo Minha Casa Minha Vida, naquela época, por 36 parcelas de... 23 de 100. 23 parcelas de R$100 em 2011. E muitos dos funcionários que já estavam com a Fundimisa há bastante tempo, desde 2004, 2006, já tinham algum tempo, e estão com a gente até hoje, dizem e reconhecem que foi uma das melhores coisas que aconteceu na vida deles, toda a vida deles, porque eles estavam bem empregados, com uma empresa que era o guarda-chuva, ou seja, a gente se considera isso, é um guarda-chuva para os nossos funcionários, a gente luta pela qualidade de vida dos nossos funcionários, a gente defende eles, e foi possível fazer isso em 2011 para 93 famílias. Várias famílias que estão nesse condomínio, se chama Condomínio 300 anos, e tem até uma das ruas do condomínio, que o nome é... São 4 nomes. Um nome é a Rua dos Metalúrgicos, a outra rua é Jorge Logman, por conta que o Jorge era o fundador da SLC, a empresa e que eu admiro muito o Jorge pelo que ele fez, ou seja, que depois virou John Deere. O outro é o nome do pai do meu sócio na época, que é o bisavô dele, e outro é o nome da minha avó, que tem um nome bem comprido, que eu hoje teria colocado só Vó Irma. Vó Irma? Mas é Irma Hermenegilda Shiram Eli. Imagina tu escrever isso. E ficou o nome da rua. Ficou o nome da rua. Gente. E tem várias famílias que trabalham ainda na Fundimisa, que estão lá no condomínio 300 anos, moram próximo, vão de bicicleta ou a pé do condomínio. E é um projeto muito legal, porque ele não pega só os funcionários de vocês, mas as famílias, então atinge toda a comunidade, né? Então esse é um projeto muito legal e não é à toa que tanto a Fundimisa quanto a Elite já foram reconhecidas inúmeras vezes pela premiação Great Place to Work, né? Como um dos melhores lugares para se trabalhar no Brasil, né? E a Fundimisa, como é que foi assim ganhar essa premiação? Essa última vez eu sei que vocês ficaram na segunda colocação no Brasil, né? E a primeira colocação no Rio Grande do Sul, correto? Nós já fomos primeiro em indústria no Brasil. A gente sempre fica bem, mas isso é uma medição comparativa com os outros. O melhor é fazer as coisas sem esperar que tenha reconhecimento. Com então, o nosso diretor agora, que é o braço direito do Nicolas aqui na Ciron, eu lembro que quando eu cheguei na Fundimisa, ele era um estagiário novo, e eu disse para ele, estuda, te qualifica para tu poder crescer. E ele disse, eu quero estudar, mas eu não tenho dinheiro. Eu digo, mas então a empresa paga. E ele disse, não, mas eu não estou no critério, eu não tenho tempo de empresa ainda. Eu lembro que eu liguei pro
para a gerenta de RH e disse, muda o critério e paga a faculdade dele. Então, e eu simplesmente tinha esquecido isso, porque eu fiz isso como eu faria para um monte de gente. Ou seja, ele merecia, ele recebeu, eu não esperava que um dia ele virasse diretor, né? Tá? E quando ele virou diretor e ele fez um curso de coaching e ele veio agradecer, ele veio trazer essa história. Olha, lá atrás tu fizesse isso por mim. Então, o bom é quando a gente faz o bem para os outros sem esperar agradecimento, sem esperar uma contrapartida. Aí a satisfação é maior. Paulo, isso que você está comentando é uma coisa muito engraçada, porque quando se faz o bem sem esperar nada em troca, muitas vezes lá na frente a pessoa vem e te lembra coisas que você já esqueceu. Então, quando a gente faz o bem, muitas vezes a gente esquece determinados momentos, porque para o outro era muito importante e para nós foi um gesto. Mas lá na frente ele diz assim, poxa, você me ajudou naquele momento. Então, ainda hoje a gente enxerga pessoas, exatamente como você falou, que tem memória e vem agradecer pelo passo que você deu ali para ajudar ele. E, Paulo, uma outra coisa que eu queria que tu comentasse, que eu sei também que vocês ajudam também na própria cidade, a Fundimisa, ela ajuda o hospital, vocês têm ali alguns outros projetos para a comunidade, vocês têm uma festa também que os funcionários gostam muito no final do ano, que vocês reúnem filhos, tudo mais, para trazer a família, né, a família dos funcionários para dentro do local ali, aproveitar um dia com vocês, né? Tem uma festa de Natal muito bonita, mas indo para o lado do hospital de novo, tá? Gente de poder aquisitivo maior consegue contratar um plano de saúde. Gente de poder aquisitivo menor não tem condições de pagar um plano de saúde, ou seja, tem que ir para o SUS. Então, o SUS tem que funcionar. E eu vi que o que faltava na cidade, conversando com o Osmar Terra me disse, Paulo, o Hospital SUS de Santa Rosa funciona muito bem. Se o de Santo Ângelo não funciona bem, é problema de gestão. Tá? Eu digo, tá bom, então vamos tentar contribuir com gestão. E a gente passou a contribuir com gestão. Então, o hospital estava indo a leilão, e assim como o Nicolas disse, tu tem que ter a ideia e tem que ter gente para executar. Então, um time bem bom pegou junto no hospital. Hoje o hospital não tem nenhum título atrasado, todas as dívidas tributárias renegociadas, tá? E uma diretoria que se reúne com frequência para resolver os problemas. Então, eu vou todo mês nas reuniões? Não. Mas quando tem uma crise, o pessoal sabe que pode contar comigo. Então, eu tenho orgulho de ter podido contribuir com isso, tá? Apesar de trazer alguns problemas. Um dia, a minha secretária chegou em casa e me disse, seu Paulo, posso lhe perguntar alguma coisa? Eu digo, pode. É verdade que o senhor comprou o hospital? Não. Eu digo, é claro que não. Nicolas, mas por que isso é importante, tá? Do ponto de vista de empresa, a gente tem duas coisas muito claras, tanto na Fundimisa quanto na Elite. É que o nosso resultado vem através das pessoas. Isso. Então, como o nosso negócio ele tem muita mão de obra, direta e indireta, pessoas boas ajudam a empresa a andar em frente. E a gente viu uma necessidade de saúde na cidade para os nossos funcionários e a gente podia influenciar para melhorar. E junto com isso, a segunda coisa que é muito clara é a nossa missão. Então, a missão da empresa, a gente até pouco tempo atrás simplificou ela e é bem claro, é ser a melhor empresa para se trabalhar. E a gente coloca lá, ser a melhor empresa para trabalhar para os sócios, ou seja, nós como sociedade querer estar na empresa, para os funcionários, ou seja, a gente quer que os nossos funcionários se sintam bem trabalhando lá na empresa, para os clientes, ou seja, os nossos clientes nos selecionarem como um bom fornecedor e os nossos fornecedores, vocês aqui como nossos prestadores de serviço, eu quero trabalhar com a Fundimisa, ter a Fundimisa como meu cliente, o caminho inverso. Então, isso está muito claro na nossa forma de trabalhar. E como está claro na nossa forma de trabalhar, nos permite, vou tirar um pouco o foco e ajudar os funcionários num plano de saúde do Unimed ou ajudar na saúde pública, o SUS da região, e a gente vê, dentro da nossa missão de empresa, que não é só dar resultado, é ser a melhor empresa para se trabalhar, cabe a nossa dedicação nesses outros âmbitos que a gente acaba entrando. Eu até queria aproveitar o gancho, né, que o Nicolas ele falou desses pilares.
E eu queria que o Paulo, então, explicasse um pouquinho. Eu ganhei esse prêmio, essa homenagem da Fundimisa, né? Eu sei que foram poucos prestadores de serviço que tiveram a oportunidade de ganhar e para mim tem um significado muito importante. Então, eu pediria que o Paulo explicasse um pouquinho o significado desse presente que o nosso escritório ganhou da Fundimisa. Eu falei que as coisas mudam, né? Então, acho que evolução é mudança. Então, só para salientar, até hoje foram 5 que receberam e com prestação de serviço apenas 1. Então, isso aqui... Gilberto Tchela. Gilberto Que Tchela. honra! Que honra, né? Então, como eu prezo muito pela democracia e pela liberdade, eu dizia para o Nicolas, nesses investimentos, tá? Tanto para nosso produto como investimento em Fabril, é zero China. Não quero nada chinês. Não vou comprar carro chinês, não vou comprar máquina chinês, não vou visitar a China, não vou comprar rolamento chinês. Então, rolamento foi a primeira crise, que aí me disseram, se tu não comprar rolamento chinês, tu vai ficar sem rolamento, porque o rolamento é da China. Aí o Nicolas me convenceu e digo, antes de decidir e continuar com essa política, em vez dele me afrontar e dizer, funciona, é bom, ele disse, vamos junto olhar. Vamos na China. Vamos na China. Tá? Ou seja, é o jeito sutil de conseguir mudar as coisas, em vez de ir contra, tá? Mostrar com evidências alguma coisa diferente. Quebrar paradigmas, na verdade. Aí nós fomos na China, tá? E nessa negociação da China, em seguida, nós fomos para a Alemanha, para uma feira de fundição, e ficou claro lá que muitas das negociações o pessoal não quer fazer uma negociação equilibrada, quer tirar o máximo para si. Eu quero o melhor para mim. O bonito é eu pegar tudo. Sim. Né? Aí eu vi que na China tem muita pedra, muito símbolo na frente, na China e no Japão. Eu digo, olha, tá, eu acho que nós temos que colocar uma política de pi. É o símbolo matemático do pi, Sim. que é... Então, parceria, interdependência, suportando, tá, a prosperidade dos prosperidade negócios. E as coisas boas. E se for olhar no pi, este lado do pi tem o mesmo tamanho desse lado. Então, fornecedor, tá, e cliente têm a mesma importância. Então, não é comprar por menos, é comprar por um preço que seja sustentável no longo prazo. Isso. Nós, antes dessa reunião, estávamos negociando custos bancários futuros. Tá? Então, tem que ser isso. Ou seja, o banco tem que ganhar, tudo bem, o banco tem que ganhar. Mas tem que ser alguma condição que nós podemos pagar. Então, é parceria e interdependência. Isso dá a eficiência futura dos negócios. Então, para a gente que a gente admira e para a gente que a gente conseguiu chegar nesse estágio, a gente faz isso. Então, o último que a gente entregou foi um cliente nosso, a John Deere dos Estados Unidos. O comprador estava se aposentando e eu digo, olha, antes de tu te aposentar, eu e o Nicolas e mais 2 vamos aí entregar o nosso reconhecimento. Então, a gente sabe que para John Deere eu não posso dar uma caneta, eu não posso dar uma garrafa de vinho, Sim. eu não posso dar nada financeiro. Tá? E eu lembro que tanto ele como eu quase nos emocionamos na hora que eu entreguei isso para ele, porque ele entendeu o significado. Então, nós fizemos negócios que foram muito bons para as duas empresas. Isso aí. Né? Negócio bom é quando é para os dois lados, né? É isso aí. Isso muito que é negócio legal. bom. Esse presente realmente é um presente que tem muito significado. Feito pela empresa, né? Feito dentro de casa. E aí o que aconteceu? Um funcionário nosso, sabendo, tá? O Tiefense, que eu vou botar aqui. Primeiro a gente fez o monumento. Então, tem um monumento lá, é verdade. Tu visitou a Fundimisa, então em todas as empresas a gente definiu que precisa ter esse monumento, algo físico para demonstrar a nossa cultura. Então os princípios principais da nossa cultura é parceria e interdependência. A gente tem que buscar isso em todas as negociações, desde o nosso setor de compras até o nosso setor de vendas. E a gente selecionou
a Divichella, pela confiança que no pouco tempo de trabalho que a gente tem, vocês colocaram em nós. Vocês mostraram que tem parceria e interdependência nessa relação, e às vezes é complicado com advogados tu criar essa relação de confiança, que é isso, né? Parceria e interdependência, e a gente falou, pô, merece esse reconhecimento como um dos nossos prestadores de serviço, que nos últimos anos foi quem mais inspirou isso na gente. Que bom, Agradeço de coração, né? E dou muito valor para esse presente que a gente ganhou, porque eu também, nos 25 anos de escritório, eu compartilho desse pensamento que a gente tem que, eu sempre digo, a gente tem que se dedicar ao máximo para que os nossos clientes estejam satisfeitos e que as relações realmente sejam de bastante longo prazo, né? Não adianta a gente fazer um só negócio que seja bom, porque a gente precisa da continuidade. Então, eu acho que é o princípio de tudo. Pessoal, temos muitos assuntos, né, que a gente gostaria de tratar. Seriam muitos assuntos, mas a gente sabe que a gente tem um tempo. Então, vou colocar aqui, vou me encaminhando para o final. E se uma próxima oportunidade vocês toparem, certamente vamos querer conversar e saber muito mais, porque histórias não faltam, com certeza. Então, me encaminhando para o final, eu queria fazer um bate-bola com vocês, algumas perguntas específicas de respostas rápidas, para ver o que vocês têm para me dizer. Eu queria saber uma palavra que define a jornada de cada um de vocês como empreendedores. Para mim, exigente e sincero. E tu, Nicolas? Eu vou só, antes do Nicolas falar, 2 palavras que definem o Paulo, bem precisas. Bom, extremamente sincero, né, Paulo? E vou falar uma coisa, tá? A sinceridade foi o que nos trouxe a identidade depois de mais de 20 anos sem conversar, porque a gente se conhecia da época da Dana, que nós trabalhamos numa época que eu lá tinha atrás, ciúmes de ti, né? Que ele tinha ciúmes de mim, mas ele teve, vamos dizer assim, o desprendimento de aceitar me receber, e no meio da conversa ele foi extremamente sincero, eu também, e a partir dali a gente começou uma relação que cada vez mais está se consolidando e se aproximando. Legal. E tu, Nicolas, qual palavra te define como empreendedor? Coragem e resiliência. Coragem para começar e resiliência para manter o resultado. E Paulo, qual hábito te mantém produtivo? Dar o exemplo. E tu, Nicolas? Parar para ouvir o time. Às vezes a gente quer tomar as decisões muito rápido, mas parar e ouvir o time, ter o feedback é algo que me dá certeza das decisões que eu estou tomando estão na direção certa. Paulo, e uma habilidade que foi crucial para o teu sucesso? Resiliência, porque as dificuldades estão aí. E tu, Nicolas? Humildade, saber ouvir as outras pessoas e com o máximo de informação possível tomar as decisões. E o que vocês sabem hoje que vocês gostariam de ter aprendido no início da carreira de vocês? Que o sucesso acontece mais rápido e mais fácil do que a gente imagina. Verdade. Pura verdade. O que eu gostaria de ter aprendido no começo da minha carreira é algo que a gente tem no treinamento do Dale Carnegie, é aprender a separar as coisas que a gente tem controle e que nos ajudam, mas às vezes nos atrapalham, e as coisas que a gente não tem controle. A gente buscar influenciar ao máximo que a gente tem controle e acreditar que esse karma, as nossas decisões, pelo acaso, que o acaso também faz parte do negócio, vai culminar as 2 coisas. O teu trabalho, quanto mais a gente trabalha, mais sorte a gente tem. Saber separar isso, o que é do acaso e o que é do nosso trabalho. Muito legal, gente. Realmente não são só empresas inspiradoras, mas pessoas inspiradoras também que a gente está tendo a oportunidade de receber aqui. Quer dar algumas palavrinhas finais? O que eu gostaria de falar, eu realmente fiquei muito feliz de ter a oportunidade de ser o primeiro Divichella Cast com clientes e amigos. Eu olhando essa dupla aqui, eu olho um pouquinho para trás e lembro muito do meu pai, porque eu também segui a carreira do meu pai, e uma das coisas que eu sempre digo é que eu tive muito orgulho de trabalhar com meu pai e aprendi muito com ele. Ele realmente foi a pessoa que me inspirou a seguir a carreira,
a tentar todos os dias ser a pessoa mais correta. Quando meu pai se aposentou, ele fez um comentário dizendo que, mesmo nos erros que ele cometeu, ele sempre cometeu os erros que ele cometeu, ele sempre estava tentando fazer a coisa certa. Então, eu acho que a persistência, olhar ao lado certo, procurar fazer o bem para os outros, pensar positivamente em relação às pessoas, eu acho que é a chave da felicidade. E eu vejo que o Nicolas, em relação ao Paulo, ele tem um orgulho e vê o pai como um grande mestre, que realmente é uma pessoa que o Paulo não só se preocupa com a questão da família, mas também ele tem uma preocupação muito grande com a parte social, com a parte da empresa, do legado e tudo mais. E eu vejo que o Nicolas, sendo jovem como ele é, ele conseguiu ainda absorver muito bem e está conseguindo, vamos dizer assim, seguir os passos com uma tranquilidade que talvez eu, na tua idade, não teria. Mas eu acho que também o fato de você ter essa convivência diária está te dando uma musculatura para cada vez mais assumir outras responsabilidades, o que é muito bacana, e eu dou os parabéns para essa dupla aí e agradeço também a oportunidade de ter conversado com vocês dois. Gente, muito obrigada por toparem participar desse projeto. Eu quero Pode falar falar, mais Paulo. duas coisinhas para aproveitar. Pode falar. Uma, a gente tem que respeitar as diferenças, tá? Então, eu tenho 2 filhos, um optou por seguir o negócio familiar e outro optou por ter uma carreira independente. Então, se a gente está falando de sucessão aqui, eu acho que tem que levar isso em consideração, tá? O que cada um quer, qual é o objetivo de cada um. E respeitar, né, Paulo? E respeitar isso, tá? O que eu digo, e eu acho que não tem nada de fácil em ser herdeiro, absolutamente nada. Então, eu falei do que o meu primeiro propósito era ter dinheiro para comprar um apartamento de quarto e sala. Então, qualquer coisa me motivava, qualquer coisa me motivava, tá? E para quem já nasceu com uma condição melhor, tá? Para se motivar é muito mais difícil. É muito mais difícil para quem já tem se motivar para fazer mais. Então, o meu desafio, tá, era daqui a pouco ter dinheiro para o financiamento de um quarto-sala. Tá? O desafio do Nicolas é fazer melhor do que eu. Então, o desafio dele é muito maior do que o meu. A motivação, tá, e a dedicação tem que ser muito maior. Então, eu admiro essas pessoas que conseguem dar esse tipo de segmento no negócio familiar. Gente, muito obrigada pela presença de vocês. Com certeza vamos querer continuar esse bate-papo em uma outra oportunidade. Agradeço a participação, por acreditarem nesse nosso projeto. E com certeza daqui as pessoas que estão nos assistindo vão tirar muitos insights de tradição, inovação e principalmente cuidado com as pessoas. Isso com certeza foi, acredito que é o recado mais forte aqui desse nosso podcast. E para você que está nos assistindo agora, continue nos acompanhando e esperamos você no próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau.